Olá, pessoal! Que alegria ter vocês aqui comigo para a gente explorar um assunto incrível. Mas antes de a gente começar, que tal uma palavrinha com Deus para pedir aquela clareza? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Por favor, que o teu Espírito ilumine a nossa mente, sabe, para a gente entender direitinho as verdades que vamos estudar agora. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Nisto Cremos. Esse aqui é o nosso espaço para a gente mergulhar fundo no conhecimento da Palavra de Deus. E olha, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, agora é a hora, hein? Já se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos estudos. Então vamos lá. Hoje, o nosso papo é sobre um tema, olha, fundamental: a Palavra de Deus. A gente vai tentar entender como é que Deus se comunica com a gente. Qual é a real natureza da Bíblia, essa união fantástica do divino com o humano? E, talvez o mais importante, por que entender isso é tão crucial para os nossos dias? Bora começar a desvendar tudo isso juntos? Para começar, vamos voltar lá no início de tudo. Imagina só, uma comunhão direta, sabe? Face a face com o Criador. Era um diálogo perfeito. Mas aí, a transgressão, o pecado, ele veio e, de forma trágica, rompeu essa ligação. A humanidade, de repente, se viu sem esse privilégio gigantesco. Mas a história não termina aí, claro que não. O amor de Deus jamais permitiria esse silêncio. Pelo plano da redenção, ele construiu uma nova ponte de comunicação. Como? Falando através do seu Espírito Santo, transmitindo luz e revelações incríveis para os seus servos escolhidos. E a própria Bíblia, gente, confirma isso de um jeito muito forte. Olha só o que a gente lê na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra-chave aqui, sem dúvida, é inspirados. Não é que foi uma ideia humana que Deus só deu um ok, sabe? Não. A mensagem veio de Deus e foi transmitida por um canal humano. A iniciativa é toda dele. E essa linha do tempo aqui mostra uma coisa sensacional sobre como essa revelação aconteceu. Pensa bem. Por uns 2.500 anos, o conhecimento de Deus era passado de boca em boca, de pai para filho. Aí, com Moisés, tudo muda. A revelação começa a ser escrita. E esse processo de escrita levou a gente mais de 1.600 anos e foi terminar só lá com o apóstolo João, que fechou o que a gente chama de cânon sagrado. A coleção dos livros que a gente sabe que foram inspirados por Deus. Pois é, e isso nos leva a um dos pontos mais, profundos e fascinantes sobre a Bíblia. Essa natureza dupla que ela tem. Fica a pergunta, né? Como é que uma coisa pode ser, ao mesmo tempo, a palavra de Deus e a palavra de homens? Vamos tentar entender essa união perfeita. É muito importante a gente entender que a inspiração divina não é como um ditado, onde o escritor era tipo um robô só transcrevendo. Não, não. Pensa mais como um facho de luz. O Deus infinito, através do Espírito, ilumina a mente e o coração dos seus servos com verdades, com pensamentos. E aí, esses homens, usando a sua própria linguagem, o seu estilo, a sua cultura, dão forma a essa luz divina. E esse esquema aqui ajuda a gente a visualizar essa união de um jeito muito claro. De um lado, você tem o elemento divino. Deus é o autor, as verdades são reveladas, os pensamentos são inspirados por ele. Do outro lado, o elemento humano. Homens são os escritores, usando palavras humanas com estilos bem variados. Não é uma contradição, de jeito nenhum. É uma parceria, perfeita e poderosa. Olha, a melhor analogia para a gente entender isso é o próprio Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pensa nisso. Assim como Jesus era 100% divino e 100% humano, a Bíblia é essa união da verdade divina com a linguagem humana. É como se fosse a palavra de Deus encarnada em palavras humanas. Ok, mas se a Bíblia foi escrita por mãos humanas, isso levanta uma questão bem interessante, né? Pensa só, ela foi escrita ao longo de séculos por gente de todo tipo. Reis, pescadores, profetas, médicos. Como é que essa diversidade toda não virou uma bagunça? Um caos de ideias. Vamos ver isso agora. Então, em vez de gerar contradição, essa diversidade toda revela a genialidade do plano de Deus.
Imagina que a verdade é como um diamante gigante, multifacetado. Cada escritor, guiado pelo mesmo Espírito, ilumina uma face diferente desse mesmo diamante. O resultado final não é uma confusão, mas uma imagem completa, rica e perfeitamente harmoniosa. É justamente essa harmonia divina que dá autoridade para a palavra de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, ela nos mostra o caminho certo, que é o ensinar, aponta onde a gente saiu dele, o redarguir, nos ajuda a voltar, que é o corrigir, e nos mantém no caminho, que é o instruir. É sem dúvida o nosso padrão infalível. Beleza. Isso nos leva a uma outra pergunta bem importante. Se a gente já tem a palavra escrita completinha, o papel do Espírito Santo diminuiu? A resposta é um sonoro não. De jeito nenhum. A Bíblia não tornou a presença e a orientação do Espírito desnecessárias. Na verdade, ela torna essa orientação ainda mais essencial. E aqui a gente chega no ponto central, um princípio de segurança absoluta para a nossa vida. O Espírito Santo nunca vai contradizer a palavra. A lógica é simples, né? Se foi o próprio Espírito que inspirou os escritores da Bíblia, como é que ele poderia, hoje, ensinar algo que vai contra o que ele mesmo inspirou? Seria uma contradição. É simplesmente impossível. Isso nos coloca diante de um desafio gigantesco, especialmente hoje, num mundo que está cheio de vozes espirituais por todo lado. Como é que a gente pode ter discernimento? Como saber se um ensino, uma impressão, uma experiência vem mesmo do Espírito de Deus ou de uma fonte enganosa? A própria Bíblia nos dá o teste definitivo. O profeta Isaías, lá no capítulo 8, versículo 20, nos dá a bússola, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. A lei e o testemunho aqui, gente, é uma referência clara às Escrituras. Então, todo e qualquer ensino, experiência ou profecia tem que passar por esse filtro. Se estiver em harmonia com a palavra, vem de Deus. Se contradiz, mesmo que pareça uma coisa boa, poderosa, a origem não é divina. O texto original nos dá alguns sinais de alerta bem claros sobre quem está seguindo um caminho de engano. Geralmente, tudo começa com a ideia de que, eu não preciso mais da Bíblia, porque a pessoa se sente guiada diretamente por impulsos e impressões. Isso, invariavelmente, leva a pessoa a desprezar os ensinos bíblicos que não batem com o que ela sente. E o resultado final? Confusão, ruína e, o mais triste, acaba ajudando os planos do inimigo. Tá, mas por que toda essa conversa sobre a palavra de Deus é tão urgente aqui e agora? Simples, porque o grande conflito entre o bem e o mal não é uma história antiga de um livro. Ele está acontecendo agora, se intensificando e caminhando para o seu grande finale. O livro do Apocalipse pinta um quadro bem vívido disso. Em Apocalipse 12, versículo 12, tem um aviso muito sério sobre Satanás, que diz assim: ele desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Gente, isso não é uma raivinha qualquer. É a fúria desesperada de um inimigo que já foi derrotado e sabe que o tempo dele está acabando. E isso faz com que ele haja com muito mais crueldade e energia. Isso exige que a gente fique em estado de alerta máximo, porque a luta final vai ser de uma intensidade que a gente nunca viu. Os enganos de Satanás vão ficar mais sutis, seus ataques mais determinados. O objetivo dele é enganar, se der, até os escolhidos. Diante disso, a nossa única, absoluta segurança é estar com os pés bem firmados na rocha da palavra de Deus. E assim a gente termina esse estudo com uma pergunta para a gente pensar. Sabe, depois de entender toda essa jornada de como Deus revelou e guardou a sua palavra ao longo da história, como é que essa luz do passado pode iluminar a nossa preparação para o conflito que está bem à nossa frente? Queria agradecer demais a sua atenção e o seu tempo aqui nesse estudo da Palavra de Deus.
Foi um verdadeiro privilégio compartilhar esse momento com cada um que nos acompanhou. E se esse estudo foi uma bênção para você, pense em se inscrever aqui no canal Nisto Cremos e em compartilhar essa mensagem. Vamos juntos espalhar a luz da verdade por aí. Que Deus abençoe a todos ricamente, viu? A gente se vê no nosso próximo estudo aqui no canal Nisto Cremos. Até lá!